Pessoal, muito boa noite a todos que estão aqui presentes, Salão de Estudos do Centro Espírita Vinhas do Senhor, aqui em Pouso Alegre, a todos que estão nos acompanhando de casa ou de qualquer outro local, através das redes sociais, sintam-se presentes, como se estivessem aqui conosco, sintam-se abraçados, envoltos pela energia desse local. Como é de nosso costume, de início, fechemos os nossos olhos e elevemos o pensamento até Deus. Vimos agora há pouco o São Gilberto fazendo uma leitura acerca da ideia da eternidade. E realmente, quando na matéria, boa parcela do nosso tempo fixa-se nas questões de ordem material transitória. E poucas vezes dedicamos o nosso tempo mental para avaliarmos a questão da eternidade, a questão do espírito. E assim, nós vamos andando pelos caminhos da vida, muitas vezes elegendo falsos ídolos, buscando errôneas concepções e com isso nos deparando com a dor, com o sofrimento. Momentos como esse, em que dedicamos o nosso tempo à espiritualidade maior, são imprescindíveis para o nosso crescimento espiritual. Já que assim vamos travando contato com a realidade do espírito, vamos construindo as noções de imortalidade e paulatinamente vamos abandonando as ilusões da vida material. E vida após vida, ou melhor dizendo, existência após existência, lapidando o nosso ser, vamos, pouco a pouco, construindo um reino de Deus dentro de nós. Que Jesus, Mestre maior, seja sempre visto por todos como o caminho, a verdade que nos conduz à verdadeira vida. Que assim seja. Pessoal, é o seguinte, na semana passada a gente estava abordando o livro No Mundo Maior, o capítulo de número 11, em que um elevado instrutor, falava a respeito do sexo e todos os seus desdobramentos mais atinentes à realidade do espírito, obviamente, como esse assunto deve ser compreendido. Eu até recomendo a todos que tenham essa obra No Mundo Maior, que deem uma boa lida nesse capítulo de número 11. O que eu fiz na semana passada foi fazer um apanhado geral, falar de modo superficial a respeito desse tema. Lendo, nós vamos meditando e vamos alcançando um conhecimento que talvez um estudo rápido como esse aqui não nos proporcione. Mas, como era já de se esperar, quando a gente fala no assunto sexo, logo vem à baila o assunto homossexualidade, E até dedicamos o estudo de hoje, conforme a gente comentou na semana passada, a discorrer um pouquinho a respeito desse tema, homossexualidade, e até mesmo indo um pouco mais falando acerca de um assunto muito comum nos dias de hoje, que é a chamada ideologia de gênero. Todo mundo aqui já ouviu falar da ideologia de gênero ou identidade de gênero. Vamos falar alguma coisa a respeito disso daí e sem entrar no assunto no âmbito político, já que esse assunto, como inúmeros outros, polariza-se na sociedade, como a política tem se polarizado na sociedade brasileira nos últimos anos. Não vou abordar esse aspecto, óbvio que não, mas nós vamos ver o que a doutrina espírita pode nos dar de instrução
de ensinamento a respeito dessa temática toda. E quando a gente aborda isso daí, talvez cause estranheza a muitos, que pensam, nossa, mas por que um assunto desses tem que ser tratado no ambiente religioso? É necessário que nós entendamos o Espiritismo como uma filosofia que apresenta bases científicas com consequências morais. Esse é o tríplice aspecto da doutrina. E quem assim a define é Allan Kardec. Ninguém mais, ninguém menos do que aquele que mais entende do Espiritismo, o próprio codificador da doutrina. E por causa disso, por ser uma filosofia com raízes científicas e com consequências morais, o Espiritismo, ele age e ele abarca inúmeros campos da nossa sociedade. Então, qualquer tipo de assunto, você vai encontrar uma opinião, você vai encontrar alguma instrução, nem que seja meio superficial, dependendo um pouco do assunto, na doutrina espírita. Porque é uma doutrina que está, inclusive, em constante processo de acabamento. E quem fala isso não é o Daniel, quem fala isso é Allan Kardec. A obra de Kardec, ele mesmo falou, é uma obra inicial, uma obra básica, que competia ao futuro, aos espíritas do futuro, irem, por sua vez, através do estudo, desdobrarem os ensinamentos da doutrina. E é o que aconteceu realmente depois do desencarne de Kardec, e é o que acontece nos dias de hoje. Bom, para começar a falar acerca da homossexualidade, da própria ideologia de gênero, ou identidade de gênero, como alguns preferem, vamos começar lendo uma pergunta do Livro dos Espíritos. Pergunta de número 200, sexos nos espíritos. Kardec pergunta aos codificadores, aliás, aos espíritos da codificação: os espíritos têm sexos? O que será que Kardec tinha em mente quando perguntou isso daí? Obviamente, ele olhando os corpos, como é do conhecimento de todos, existe o homem, anatomicamente falando, a mulher, anatomicamente falando. Será que o espírito é assim também? Será que Deus criou o espírito homem e o espírito mulher? Kardec provavelmente estava imbuído dessa ideia quando fez essa pergunta. O que os espíritos maiores responderam a ele? Não como entendeis, pois os sexos dependem do organismo. Entre os espíritos há amor e simpatia, baseados na identidade de sentimentos. Então, quando os espíritos falam não como entendeis, eles já descartam a ideia de que Deus criou espírito homem, espírito mulher, espírito, a chama espiritual. O princípio inteligente individualizado não tem sexo, não é homem e não é mulher. Porém, essas diferenças acontecem em virtude da organização. Que organização? Quando ele fala aqui do organismo, do próprio organismo físico, e também do próprio organismo perispiritual. Porque é necessário que nós entendamos o nosso corpo espiritual também como um organismo, que possui órgãos e que possui uma morfologia. Nós estudamos na semana passada, nesse capítulo 11, do livro No Mundo Maior, o assunto relacionado ao sexo. E nós vimos que o instrutor, ele nos fala bem que o sexo deve ser entendido não sob o ponto de vista anatômico. Então, a primeira coisa que nós devemos ter em mente para entender a questão sexual nossa, de espíritos, é que o local onde reside o sexo não é o órgão genital, mas sim a mente. E existe uma energia que os espíritos definem como sendo a energia sexual. Então é a mente utilizando-se da energia sexual que pode, inclusive,
inclusive, se expressar de diferentes formas, conforme nós vimos na semana passada, vimos na semana anterior. Nós não vamos entrar muito nesse assunto, não. O ato sexual é uma das formas de expressão dessa energia sexual. Uma das. É uma energia de teor essencialmente criativo e que pode e deve ser utilizada para outras formas de criação, além da criação de um organismo físico, no fenômeno da concepção. Toda criação que vocês puderem imaginar, qualquer uma, tem a energia sexual ali existente. Qualquer uma. Quando se cria, por exemplo, uma música, existe ali um envolvimento criativo, que é uma característica da energia sexual. Olha só como é que a doutrina espírita muda bem as nossas concepções a respeito de tudo. Muda muito. Quando se cria uma instituição dedicada ao amparo da infância, um exemplo, nós observamos ali que o idealizador utilizou-se da energia do sexo, da energia sexual, canalizada para isso. Quando o médium psicografa uma obra, ele se utiliza da energia sexual também sublimada. Então aqui a gente percebe o quanto que a doutrina espírita enxerga tudo isso aí de uma maneira profundamente reverente, profundamente importante, até mesmo e principalmente para o nosso próprio equilíbrio. O instrutor, que nós lemos aí no capítulo de número 11, na sexta-feira passada, nos fala que a questão da morfologia física, quando o espírito está encarnado, define o homem e a mulher. Então nós temos aí o indivíduo que reencarna na condição orgânica masculina e aquele espírito que reencarna na condição orgânica feminina. Quando acontece o desencarne, os espíritos de condição inferior ou mediana, eles ainda carregam consigo características morfológicas. Então nós vamos enxergar na realidade espiritual homens e mulheres, morfologicamente falando. E conforme André Luiz fala no livro Evolução em Dois Mundos, dependendo do nível espiritual, algo modificados na questão digestiva, por conta da sutileza da alimentação, e na condição genésica, por conta da mudança da utilização da energia sexual. Então a gente vai ver que em níveis mais elevados, à medida que o espírito vai evoluindo, essas características sexuais mais pronunciadas vão se apagando numa certa uniformidade. Porque conforme ele fala aqui, entre eles há amor e simpatia, baseados na intensidade dos sentimentos. Vimos isso na semana anterior, que espíritos de teor mais elevado trocam as energias sexuais, permutam as energias sexuais entre si de uma maneira profundamente sutil e elevada. Às vezes, basta um olhar entre os seres que se amam para haver já a permuta dessa energia sexual. Basta a simples presença para isso acontecer. Basta também um simples contato, um simples toque, para que essa energia possa passar de um para o outro. Algo que pode acontecer aqui mesmo enquanto estamos encarnados, se nós formos espíritos dotados de um certo padrão evolutivo. Então, é importante nós entendermos essa questão aqui da energia sexual, que é algo atinente ao espírito, que é algo que está presente na mente do indivíduo e que se expressa de muitas formas, uma delas através do intercâmbio sexual, que aqui na Terra tem o intercâmbio sexual algumas funções. A primeira seria a formação de novos corpos físicos, para que não haja solução de continuidade do nosso processo evolutivo. A gente ainda está no nível evolutivo de que necessitamos reencarnar. Então já imaginaram se não houvesse a troca sexual? Não haveriam corpos físicos para os espíritos reencarnarem.
toa que Deus, na sua imensa sabedoria, dotou a troca sexual, o ato sexual, como intensamente carregado de prazer. Porque se assim não fosse, talvez os seres humanos não se interessariam pelo ato sexual. Fazendo uma comparação meio grosseira, é a mesma coisa, ou seria a mesma coisa, de você ter um prato de comida na sua frente, sem nenhum tempero. Sem sal, sem pimenta, sem salsinha, sem cebolinha, sem rigorosamente nada. O que atrai a alimentação ali é o sabor do alimento. Então, em termos sexuais, seria a imensa carga de prazer que o processo gera. Mas não é somente aí. Joana de Ângeles chega a afirmar, inclusive, que a questão do sentimento, do afeto, começa a ser trabalhada entre os seres justamente através do intercâmbio sexual. De uma maneira, primeiramente, bastante material, para em seguida, com a evolução, sendo cada vez mais sutilizada. É assim que o Espiritismo entende essa questão da energia sexual e do sexo. Até aqui, alguém quer fazer algum comentário, pergunta, observação? Continuando então, Daniel, você falou que ia dizer alguma coisa a respeito da homossexualidade. Vamos entrar no assunto agora. Primeiramente, é necessário entender a questão do sexo conforme aquilo que a gente falou. Antes de nós entrarmos no assunto propriamente dito, nós precisamos, por necessidade, passar a enxergar o indivíduo como sendo portador de inúmeras faces, de inúmeras características. A questão do sexo é algo que marca tão profundamente a nós, que nós esquecemos que o indivíduo possui outras características e passamos a caracterizá-lo, a categorizá-lo também, pela sua orientação sexual. Então nós esquecemos, por exemplo, que o indivíduo é dotado de inteligência, que o indivíduo é dotado de cultura, que ele é dotado de sensibilidade, que ele é dotado de sentimentos, que ele é dotado de qualidades, que ele é dotado de efeito. Mas não, a gente deixa tudo isso de lado e foca simplesmente no aspecto sexual. Talvez não tenha sido à toa que Freud tenha baseado a questão sexual nela como sendo a fonte de praticamente todas as ações do ser humano. E a gente sabe que o ser humano é muito mais do que isso. Nós temos uma fixação muito grande, talvez porque a questão sexual, ela marque profundamente o indivíduo. O Dr. Hernani Guimarães Andrade fala que uma das coisas que mais provoca marcas psicológicas na pessoa é a questão sexual. Daqui a pouco nós vamos entender um pouco, uma parte da homossexualidade justamente nisso que o Dr. Hernani nos fala. O sexo tem que ser entendido dessa maneira, conforme a gente viu, né? Sem essa questão pecaminosa que nos foi dada e herdada de maneira bastante distorcida, não é? Em inúmeras religiões, não vou citar obviamente aquilo que todo mundo já sabe, o sexo é visto como algo pecaminoso. Justamente através de Adão e Eva, segundo consta, o pecado entrou no mundo, não é? E a mulher seria, vamos dizer ali, a principal culpada, porque foi justamente ela quem aceitou o presente da cobra. E por sua vez a mulher corrompida corrompeu o homem. Talvez isso daí explique, em parte ou em grande parte, a ojeriza que durante muitos séculos imperou, pelo menos aqui no nosso ocidente, com relação à figura feminina, como sendo aquela portadora do pecado, do erro. A gente não pode esquecer também o imenso complexo de culpa que inúmeros indivíduos trouxeram. E quando esses indivíduos se encontravam dentro de algum sacerdócio, carregados desse complexo de culpa oriundo de uma orientação sexual negativa, de uma conduta sexual negativa no passado, anatematizaram o sexo e criaram uma castidade forçada, uma castidade artificial, que mais destrói o indivíduo do que propriamente ajuda. Isso nós comentamos bastante na semana passada.
Feito esse adendo, vamos voltar ao livro dos Espíritos. Perguntas 201 e 202. Olha 201, em sequência daquela dos Espíritos têm sexos. O espírito que animou o corpo de um homem, em nova existência, pode animar o de uma mulher e vice-versa? Quer dizer, eu estou presentemente como homem. Será que na minha próxima encarnação eu posso vir como mulher? Ou vice-versa? A resposta é simples. Sim, são os mesmos espíritos que animam homens e mulheres. 202. Quando se é espírito, prefere encarnar-se no corpo de um homem ou no corpo de uma mulher? Sou desencarnado, preciso reencarnar. O indivíduo tem alguma preferência? Eu quero vir como homem. Não, eu prefiro vir como mulher. Existe alguma preferência? Olha a resposta. Isso pouco importa ao espírito. Ele escolhe segundo as provas que deve suportar. Ou seja, existem provas e existem situações, circunstâncias que você só vivencia talvez como homem. E existem provas, situações, circunstâncias que você só vivencia como mulher. E como nós temos que alcançar a perfeição, nós temos que ser bons em tudo. Em todos os aspectos. Temos que melhorar, temos que crescer, temos que progredir. Olha só o que o instrutor, lá no capítulo 11 do Mundo Maior, nos fala a respeito do masculino e do feminino. Ele fala que existem características masculinas: a energia, a fortaleza, o poder, a iniciativa. E existem características femininas: a ternura, a humildade, a delicadeza, o sentimento, a intuição, o amor. Então, à medida que nós vamos transitando de sexo em sexo, nós vamos desenvolvendo essas características em nós. E como nós já nos distanciamos um pouquinho da animalidade, nós temos um pouco de cada. Na época das cavernas não era assim não. Recém-egressos da animalidade, o homem era 100% masculino nas suas ações, nas suas atividades, e a mulher 100% feminina na sua atitude passiva. E é justamente através da alternância dos sexos que nós fomos desenvolvendo essas características todas. Então chegará um momento na nossa evolução em que o espírito, se identificando com Deus, será um com Ele. E aí ele não terá características, traços marcadamente masculinos e nem traços marcadamente femininos. Jesus, por exemplo, Jesus veio morfologicamente como homem, correto? Correto. Mas ele apresentava, dependendo das circunstâncias, a ternura de uma mulher, a sensibilidade. Não apresentava? Como em certas circunstâncias a energia e o vigor de um homem. E todas essas qualidades estavam perfeitamente equilibradas nele, porque ele é o modelo para todos nós. E é esse o ponto que nós devemos atingir. É esse o ponto que nós devemos almejar. Até aqui, perguntas, observações? Fala, Maria. Eu me lembrei de uma história de Beethoven e George Sand, que era a companheira dele. O lado feminino de Beethoven era mais acentuado, e o dela era masculino, sem homossexualidade nenhuma. Era aquele lado que vigorava. Então, essa história, ele estava chovendo e coterando na sala. Aí, o que ela fez? Enquanto ele tocava piano, ela pegou uma escada e subiu a juntou. Então, olha o lado, né? E ela usava calças compridas, não é? Era para jornalista, ver, né? O lado. E nós temos o lado masculino e feminino. Tem hora, uma hora sente mais. Eu falo por mim,
lado masculino, eu não quero nem saber, eu pego uma vassoura, não é? É o lado masculino que prevalece em determinadas horas, tanto no homem quanto na mulher, feminino e masculino. Exato, essa história é realmente real. Só que, ao invés de Beethoven, é Chopin. É Chopin. Né? Só para falar para o pessoal daqui de casa, que talvez não tenha ouvido, né, a questão entre Chopin, compositor, né, clássico, e Jorge Sand, que era a companheira dele. Chopin dotado de uma sensibilidade assim absurda. Jorge Sand com um comportamento marcadamente masculino. E tem realmente essa história que choveu, eles estavam em uma choupana, um chalé, não sei se na França ou na Suíça, e caiu aquela tempestade, rompeu a calha e começou a gotejar. E ele se sentiu sensibilizado com o barulho das gotas caindo. E foi, sentou o piano e começou a tocar. Olha a sensibilidade feminina dele. Enquanto que ela estava lá esperando. Quando ele terminou a última nota, ela pegou uma escada, pegou um martelo e foi lá consertar a calha. Característica prática, assim, profundamente masculina. Né? E os dois se comportavam, vamos dizer assim, como homem e como mulher. Então a gente vai entender a questão da homossexualidade também nesse aspecto. Vamos lá então? Vendo essa questão da homossexualidade, qual seria a explicação? Por que surgem indivíduos que de repente apresentam uma psicologia diferente do seu equipamento biológico? Antes disso, o que a gente aprende no meio espírita? O acaso não existe. Todo mundo aqui já ouviu falar disso, né? O Gilberto falou agora há pouquinho ali, que nós, no decorrer, né, do momento que nós estamos no plano espiritual e necessitamos reencarnar, existe um planejamento reencarnatório. Planejamos família, planejamos circunstâncias, planejamos alguns pontos essenciais da nossa existência, da nossa trajetória. Se nós planejamos tudo isso e nada disso é fruto do acaso, o nosso corpo também não é fruto do acaso. Então essa história de que eu reencarnei em corpo masculino, mas isso é um erro porque eu me sinto como mulher, o acaso não existe. Não é um erro. Reencarnei no corpo feminino e tenho uma inclinação masculina, me sinto um homem no corpo de mulher. Reencarnar no sexo feminino foi um erro. O acaso não existe. Mesmo porque no planejamento reencarnatório, tudo aquilo ali que é planejado é para o quê? Para o nosso sucesso, para a nossa vitória. É claro que são raros os indivíduos que conseguem obter o 100% de aproveitamento. Sabe, eu acho que inclusive aqui no planeta Terra deve se contar nos dedos quem aproveita 100% aí do seu contexto reencarnatório. Existem aqueles que alcançam 90%, 80%, 75%, 40%, 20%, 5%, não é? Talvez aqueles que não alcançam nada, pode ser que exista, não duvido. Mas estamos em processo de crescimento e de transição o tempo todo. Vamos entender a questão da homossexualidade. A primeira explicação do porquê que o indivíduo renasce com uma psicologia diferente da sua morfologia. Lembra quando eu falei para vocês que o Dr. Hernani Guimarães Andrade nos disse que uma das coisas que mais marcam psicologicamente o espírito é a questão do sexo, da conduta sexual? Então imaginemos a seguinte situação: imaginemos um espírito que de repente reencarna repetidas vezes, seguidas vezes como homem. Ele cria na sua psicologia traços profundamente masculinos. E aí, por força de crescimento espiritual, ou para desempenhar alguma missão específica, ou para desabrochar certas áreas dele que precisam desabrochar, ele, numa vida, ele vem como mulher. Ou seja, vamos dar números aqui, ele reencarnou 20 vezes como homem, de repente vem como mulher. Vocês acham que vai ser fácil para essa pessoa? Desvincular os trejeitos masculinos, da psicologia masculina, das preferências masculinas? Não vai ser fácil. E o contrário também. Aquele espírito que vem 20 vezes como mulher, de repente vem numa encarnação como homem, porque precisa desenvolver alguma coisa masculina,
uma característica que só a condição do homem talvez permita, ou que venha alguma missão. Para essa pessoa, no corpo de homem, a psicologia é profundamente marcada como sendo feminina. E aí nós vamos ver um certo desajuste entre psicologia e entre biologia. Como nós estamos considerando esse indivíduo aqui como sendo aquele que não errou demasiadamente na área do sexo, não errou demasiadamente na área do sexo, como uma criança, um menininho ou uma menininha que começa a se comportar dessa maneira, de um jeito diferente do seu sexo, como que ela deve ser orientada, considerada e vista? Primeiramente, com profundo respeito, com profundo equilíbrio, com profunda consideração, com profundo amor, tendo uma base familiar equilibrada, tendo, vamos dizer assim, um tratamento psicológico adequado, uma orientação equilibrada, como essa pessoa ela não tem grandes deslizes na área do sexo, é muito provável que com o tempo ela vai se adequando psicologicamente ao sexo e passa a exercer o seu sexo de maneira biológica, vamos dizer assim. O Colégio Americano de Pediatria recentemente lançou uma nota dizendo que 98% dos menininhos que se diziam meninas, com o tempo, com as observações, com a conduta, na puberdade, na adolescência, se adequaram ao sexo. 86% das menininhas que tinham interesses masculinos, com a orientação adequada, passando pela puberdade, pela adolescência, passaram a se comportar como meninas, sem nenhum tipo de trauma, sem nenhum tipo de imposição. O que eu abordo aqui é essa questão do equilíbrio, da compreensão, do entendimento. Então essa aqui seria uma das explicações, e importante, do porquê que surge a homossexualidade, dos traços psicológicos bem marcantes. E isso numa pessoa que não errou demasiado no campo do sexo. Então, quando a gente observa uma menina ou um menino se comportando de maneira diferente do sexo biológico que ele apresenta, não se pode forçar a barra. No seguinte aspecto: o menininho está se comportando como menina, vamos passar a vesti-lo como menina, vamos passar a tratá-la como menina, e o contrário também, né? Uma menina com uma característica masculina, vamos vesti-la como homem, tratá-la como homem. Como o acaso não existe, e como a pessoa nasce no sexo que tem que nascer, essa deve ser a conduta de orientá-lo sob o ponto de vista heterossexual, com muito cuidado, com muito amor, com muita compreensão, sem traumas, para não forçar recalques ou algo desse tipo aí. Seria uma das explicações. A outra é quando o indivíduo erra demasiadamente no campo da sexualidade, quando ele vicia-se em termos de sexo. É quando ele, vindo na condição do homem, focado no prazer do sexo, viciando-o, ele lesiona terceiros. E todos nós sabemos que quando existe um vício, o indivíduo ele quer atingir aquele objetivo e passa em cima de todo mundo, não é? Um sujeito que, por exemplo, é viciado em crack, ele não mata por R$5? Mata. Já que matar a própria mãe, mata por R$5, por R$10 para comprar pedra. Olha que ponto o vício chega. E o vício do sexo pode fazer com que haja uma conduta do indivíduo que lesione mulheres, que provoque desequilíbrios emocionais nelas, que quebre famílias. Esse indivíduo é responsável por isso. E o mesmo raciocínio que eu estou fazendo para o homem,
estou fazendo para a mulher também. Aquela mulher que vem e que se utiliza da sua sexualidade para poder desequilibrar homens, para poder quebrar famílias, desestruturar pessoas. Essa pessoa tem responsabilidade. E como ela está com a mente viciada, ela vai reencarnar justamente no corpo que é a fonte do seu vício. Olha que coisa interessante. Quer dizer que se eu sou homem e sou viciado em mulher, eu preciso corrigir isso. Renasço em expiação no corpo feminino. Se eu sou mulher viciada em sexo, vou reencarnar no corpo masculino. E aí a gente observa o indivíduo, como as marcas do sexo são muito profundas, aí sim uma psicologia bastante diferenciada do seu aspecto biológico, orgânico. Uma boa parte dos casos de homossexualidade pode ser entendida sob esse prisma, sob esse ponto de vista aqui, do passado. Então aqui nós observamos o espírito em situação de expiação. No exemplo passado, dei para vocês, aquele que reencarna diversas vezes como homem, diversas vezes como mulher, o indivíduo na homossexualidade na condição de prova. Até aqui, compreendido? Perguntas, dúvidas, comentários a esse respeito? Tranquilo mesmo? Parabéns. Ótimo. Bom, e aí? O que tem que ser feito então numa situação como essa? Olha o quanto que a doutrina espírita nos oferece de explicação e como que ela nos dá ferramentas para compreensão das situações. Eu acho que a palavra compreensão ela tem que marcar profundamente a nossa conduta frente às mais diversas situações da vida. E essa é uma delas. Compreendendo, agindo, aceitando, auxiliando. Observando o indivíduo que está naquela condição, como indivíduo, como nós mesmos, como qualquer pessoa. Nós vamos observar muitas perguntas a esse aspecto, né? Por exemplo, o homossexual poderia trabalhar no centro espírita? Desempenhar funções no centro espírita? Claro que pode. Bom, por que de não trabalhar? Poderia dar paz? Claro. Poderia servir-se de médium? Qual o problema? O que nós estamos aqui abordando é uma conduta de equilíbrio. Porque aqueles indivíduos que reencarnam na expiação da homossexualidade, quando eles têm o conhecimento que a doutrina espírita dá, e ele compreende isso daí, ele compreende que precisa sublimar aquelas energias sexuais, canalizando-as para outras áreas de expressão, conforme aquilo que a gente aprendeu. A energia sexual, na sua essência, é profundamente criativa. Como ela é profundamente criativa, ela pode ser canalizada para outras áreas. Para a área artística, por exemplo, para a própria área mediúnica, ou inúmeras outras formas de criação. Mas se o indivíduo ele não conseguir, não desejar ter essa castidade no intercâmbio sexual físico, que ele encontre alguém, que ele encontre um companheiro, que ele encontre uma companheira, que sejam felizes, que desempenhem ali uma vida nobre, digna, sadia, sem excessos, sem deboches, sem cinismos, sem desequilíbrios. Aliás, essa orientação vale inclusive para o heterossexual. Porque não é pelo fato do indivíduo ser heterossexual que automaticamente ele já vai exercer a sua função sexual de maneira equilibrada. Não é. Como também devemos deixar de lado aquela ideia que
pelo fato do indivíduo ser homossexual, automaticamente ele é desequilibrado em termos de sexo. Que ele é debochado, que ele é cínico, não é. O desempenhar depende fundamentalmente da conduta. Então, o indivíduo que é hétero, mas que vicia-se nisso e lesiona pessoas, ele é muito mais responsável perante a espiritualidade do que aquele que é homossexual e elege um parceiro ou uma parceira. Porque ali existe o equilíbrio, ali existe o respeito. E é isso que a gente tem que buscar e orientar as pessoas que talvez chegam até nós com esse tipo de perguntas. Fala. O que mais choca na sociedade é exatamente essa exacerbação da sexualidade no homossexualismo, tanto masculino quanto feminino. E a mesma coisa choca a sociedade no heterossexualismo. E por que a gente trata isso com diferença? Boa pergunta, né? Por que os excessos do homossexualismo, né, chocam a sociedade, né? Os excessos do hétero não. Justamente porque nós temos ainda uma visão equivocada do que seja a própria função sexual. Porque a partir do instante que eu entendo a função sexual como sendo uma função promotora de vida, e quando eu falo vida não é gerar nas formas físicas, mas de vida espiritual equilibrada e sadia, eu passo a me vigiar melhor em termos heterossexuais. Eu passo a observar mais a minha conduta no meu dia a dia, no meu pensamento, nas minhas palavras, no círculo de amigos, no que diz respeito à conduta com o heterossexual. Porque se pode ser criticada do lado, também o excesso tem que ser criticado do outro lado. A partir do momento em que nós entendermos que estamos aqui transitoriamente, objetivando uma libertação espiritual, nós vamos entender a função sagrada do sexo como sendo uma função nobre de criação, não somente de novas formas, mas de novos níveis de consciência. E aí vamos nos libertando paulatinamente. Porque o sexo pelo sexo, simplesmente buscando o prazer, no nível espiritual que nós nos encontramos, aprisiona. Nós não estamos aqui para ficarmos aprisionados. Nós estamos aqui para fins de libertação. Se nós nos aprisionamos em termos sexuais, nós vamos voltar diversas vezes para buscar resgatar e equilibrar isso daí. Então, tanto no exercer da heterossexualidade como da homossexualidade, o bom senso, o equilíbrio, a moderação e principalmente o olhar para o próximo tem que ser conduta, tem que ser norma, tem que ser padrão. O indivíduo não tem que ter orgulho da sua homossexualidade e nem orgulho da sua heterossexualidade. Uma vez perguntaram isso para o Clodovil Hernandes, se ele tinha orgulho de ser gay. Ele disse: não, não tenho orgulho de ser gay, eu tenho orgulho de ser quem eu sou, ser a pessoa que eu sou, o ser humano que eu sou, e isso eu tenho orgulho. Olha que conduta mais equilibrada, não é? É um tipo de pensamento que desvincula a questão sexual da questão, né, de indivíduo. Quer dizer, o indivíduo ali, ele percebe-se como um ser que tem que buscar o caráter. Ele tem que buscar o caráter de uma boa conduta. E nisso, ele engloba todas as funções da sua vida. Todas, sem nenhuma exceção. Daniel, Fala. e a respeito da cirurgia de mudança de sexo? Ah, cirurgia de mudança de sexo. Daqui a pouquinho nós vamos chegar. Já. E por que a sociedade ainda, bom, nem todas as pessoas têm acesso a essa informação que você acabou de falar. Exatamente. Mas por que está sempre ligado, a homossexualidade está sempre ligada a um problema com o pai ou um problema com a mãe? Será que está sempre ligado, Deus? É o que se traz. É o que se traz. Às vezes existe um porquê, né? Uma
explicação familiar para isso. Mas às vezes não. Há indivíduos que são homossexuais que renascem em lares equilibrados, em termos de pai e de mãe. E há indivíduos heterossexuais que renasceram em lares totalmente desestruturados. Né? Então eu acho que a questão do ambiente ele pode influenciar, mas ele não determina. Mesmo porque o indivíduo nasce homossexual, conforme a gente viu. Quer dizer que não é uma questão de escolha? Não é uma questão de escolha. Ele nasce assim. Lembra que a gente acabou de ver o fato lá dos excessos sexuais que condicionam a expiação? Pois é, não é um acaso. Ou do indivíduo que reencarna repetidas vezes num sexo e de repente vem no outro? Não é um acaso. A questão é de ordem espiritual, não é de ordem material. O que a gente tem que prestar muita atenção nos dias de hoje é que justamente inúmeros fatores podem estar contribuindo para lançar muita confusão nas mentes juvenis. Crianças e adolescentes. Alguns fatores, inclusive, que eu listei aqui, que eu peguei de uma obra da Joana de Ângeles. Educação familiar deficiente. A ausência de educação religiosa equilibrada, isenta de preconceitos. Influência de amigos sem muita ética comportamental. Essa é importante. Excessivo apelo sexual da mídia. E a influência obsessiva. Então, tudo isso daqui são fatores que talvez levem a gente a pensar o seguinte: o indivíduo ele decidiu ser homossexual. Na verdade, o indivíduo nasce. Decidiu antes, né? Isso é de antes. Se você falar isso para alguém que tem uma visão materialista, ele vai achar um absurdo. Porque ele não tem a visão espiritual que nós temos da programação reencarnatória. Isso é muito importante para entendermos todas as questões humanas, inclusive as questões atinentes ao sexo. Né? Esse ponto aqui, do excessivo apelo sexual da mídia, é cabal. Nos dias de hoje, cada vez mais cedo, adolescentes, aqueles que estão na pré-adolescente, as crianças estão sendo expostas a um verdadeiro bombardeio no que diz respeito a uma visão equivocada e distorcida da sexualidade. Muito erotismo. Erotismo na letra das músicas, erotismo no vestir, é o erotismo, no se comportar. Então, pais, educadores, professores de modo geral, todos aqueles que estão empenhados numa ética maior, têm que ficar bastante atentos a isso, a fim de que não se criem problemas onde não existe. E é justamente esse o ponto que a gente pega como gancho para entrar na questão da ideologia de gênero. Porque certa feita foi perguntado para o Haroldo Dutra a respeito disso: Haroldo, o que você acha da ideologia de gênero? Ele respondeu dessa forma: eu acho que a gente não deve criar problema onde não existe problema. E esse assunto é um assunto que está em pauta no mundo já desde algum tempo. Desde algum tempo. Que nós temos que ter uma visão equilibrada, e o Espiritismo tem elementos para nos fornecer, a fim de que nós tomemos uma posição a respeito disso aqui. Primeiro, o que é identidade de gênero? Ou ideologia de gênero? É aquela ideia, ou aquele conceito de que o indivíduo, como gênero, ele se define ao longo da sua vida. Sexo só tem dois mesmo: masculino e feminino. Segundo aqueles que adotam as ideias da ideologia de gênero, o gênero seria um número muito maior, em torno de 56, mais ou menos. E tem aqueles que falam que existe, para cada pessoa existe um gênero específico. Então daí você observa inúmeras ideias a esse respeito, ou seja, o gênero é fluido. Daí que vem aquela ideia, não sei se vocês já viram, de cis e trans. Já viram? O cis seria aquele indivíduo que tem uma psicologia de acordo com a biologia. Por exemplo, nasci com pênis e me identifico com isso. Cis. Nasci com vagina, me identifico com isso. Cis.
O transgênero é aquele indivíduo que nasceu com um equipamento biológico tal, mas que tem uma psicologia diferente, um sentir diferente, vamos dizer assim. E ele vai definir isso, segundo a ideologia de gênero, ao longo da sua vida. Podemos transitar nas inúmeras formas de gênero, inclusive. Uma hora preferindo relação sexual com homem, outra hora preferindo relação sexual com mulher, outra hora preferindo relação sexual com travestis, e por aí vai. É o tal gênero fluido. Certo? Tem um detalhezinho, André, mas peraí, você acabou de falar lá da questão da homossexualidade, que existem indivíduos que realmente reencarnam com a psicologia tal, com a fisiologia tal. Eles não estão errados, não, essa pessoa da ideologia de gênero. Realmente, sob certo ponto de vista, eles não estão errados. O erro está em estender isso para todo mundo. Porque eles falam que todo mundo é assim. Que a questão do gênero é uma construção da sociedade. Que o fato de ser homem e o fato de ser mulher é uma construção que a sociedade impôs. Talvez, de propósito, eles não abordem esse assunto nas suas consequências maiores, mas abordem de uma maneira superficial, para gerar gosto nos outros. Falam, por exemplo, a ideologia de gênero veio quebrar aquela história de que existem profissão de mulher e profissão de homem. Também estou de acordo. Óbvio. Hoje em dia existem mulheres dos mais diversos ramos e homens dos mais diversos ramos. Ótimo. Maravilha. E aliás, assim tem que ser. Olha que interessante que a Joana nos fala, a Joana de Ângeles. Ela fala o seguinte, que a sociedade está de tal modo que o homem começa a exercer hoje papéis que antigamente, no passado, só era o papel de mulher. E as mulheres assumem papéis hoje que antigamente, passado, só papel de homem. E isso, para o crescimento espiritual, é muito bom. Por exemplo, antigamente, o homem não cuidava de casa, não cuidava de filho. A função dele era trabalhar, conseguir o sustento do lar. Mulher tinha que ser do lar. A menina nascia, desde o instante do nascimento, já era criado um enxoval, que ela ia usar na hora de casar. Certo? Hoje em dia a mulher pode fazer tudo. E isso é bom. Porque a mulher, travando contato com profissões e com condutas que antes eram nitidamente masculinas, começa a desenvolver características que talvez só uma reencarnação no corpo masculino desenvolveria. O homem, cuidando do lar, cuidando dos filhos, etc e tal, começa a desenvolver características que talvez só reencarnando no corpo feminino ele conseguiria. Então isso vai atenuando aquelas marcas profundas da sexualidade. Talvez o indivíduo se reencarnando muito como homem, agindo agora dessa forma, no futuro, quando ele reencarnar como mulher, ele não vai ter tanta dificuldade em se adaptar ao sexo biológico e vice-versa. Tá? A questão é essa. A questão é que essa questão do fato da pessoa poder optar pela sua sexualidade, e isso acontece com todo mundo, é uma mentira. Por que o Haroldo nos fala? Temos que criar problema com tudo. Por que nós temos que ser desajustados com tudo? Se eu reencarnei como homem e me identifico psicologicamente com isso, qual o problema? Se eu reencarnei como mulher e me identifico psicologicamente com a mulher, qual o problema? Não há problema nenhum nisso. Agora, que há pessoas, em uma pequena percentagem, que se identificam de maneira diferente, é um fato. Mas isso não é atinente a todos. É importante a gente fixar a posição nisso daí. Porque senão nós vamos ensinar para as nossas crianças, para os nossos filhos, que talvez reencarnados não tenham problemática nenhuma nessa parte, que ela pode exercer no futuro a opção sexual que lhe convier. E isso vai gerar problemas para essa pessoa no futuro.
Comentei semana passada. No Hospital das Clínicas da USP, em São Paulo, existe uma fila de 280 indivíduos para cirurgia de mudança de sexo. Desses, mais de 100 crianças e adolescentes, sendo que a criança mais nova tem 4 anos de idade. Eu pergunto para vocês, uma criança com 4 anos de idade tem discernimento a respeito de sexo? Tem, gente. E muita adulta ainda não tem. Imagina uma criança com 4 anos de idade e vai se submeter a uma cirurgia para mudar o seu sexo biológico. Nossa. Que absurdo. É um absurdo. Se ao contrário dessas cirurgias, Daniel, olha, consoante a informação de que nós renascemos no sexo que devemos ter por conta de planejamento reencarnatório, uma cirurgia como essa não deveria acontecer em hipótese alguma. Não deveria. Ah, mas a sociedade não entende essa questão de planejamento reencarnatório, não entende essa questão de espírito, tudo bem? Então, que se faça isso para os maiores de 18 e 21 anos. Para que a pessoa tenha ali condição de escolher que aquilo ali é o melhor caminho que ela está elegendo naquele momento para ela. Agora, fazer isso com uma criança, com um adolescente, quando se arrepende? Eu não me lembro direito da percentagem, mas uma expressiva percentagem de indivíduos que se submeteram à mudança de sexo se arrependeram, quiseram voltar. E é extremamente difícil, não impossível, a cirurgia que reverte. Então, para que criar problema onde não existe? A partir do instante em que o indivíduo que tem essa psicologia diferente da biologia for identificado, que seja considerado, que seja tratado, que seja compreendido, que seja amado, né, como ser humano que ele é. Lembra das inúmeras facetas da personalidade que nós temos? Mas não joguemos isso para todo mundo. Tá? A questão da mudança de sexo é uma coisa assim complicadíssima, difícil. Sabe como que começou isso? Começou na década de 60. Um indivíduo médico, que foi o primeiro indivíduo a criar clínica de mudança de sexo. Médico, psiquiatra, chamado Dr. John Money, década de 60. O objeto de trabalho dele, o campo de trabalho dele, eram os transexuais e os travestis. Ele tinha a hipótese que ele poderia fazer qualquer pessoa mudar de sexo, seja mediante o uso de hormônios, seja mediante cirurgias. Ele tinha essa ideia. Mas como provar essa ideia? Fazendo experimento com pessoas. E de repente chegou a situação exata. Sabe qual foi a situação? Em 1966, um casal canadense teve gêmeos. 2 meninos. O Brian e o Bruce. Da família Rainer. 2 meninos. Isso em 66. Em 67, quando eles estavam com 7 meses de idade, os dois bebezinhos foram submetidos a uma cirurgia de fimose. E por um erro médico, houve uma mutilação do pênis do Bruce. O pênis dele ficou inutilizado por conta do cauterizador que foi usado. Os pais ficaram desesperados. Como fazer agora? Depois de um tempo, assistindo numa televisão uma entrevista com o Dr. John Money, eles falavam: nossa, vamos nesse médico aí, ele vai poder ajudar a gente. Foi. E o Dr. John Money viu naquilo lá a oportunidade perdida para provar a teoria dele, que qualquer pessoa podia mudar de sexo do jeito que fosse, que ele ia ser feliz. Porque o que é jogado aí é isso. Você pode mudar que você vai ser feliz. Nós sabemos que nessa área existe um número 20 vezes maior de suicídios. Prova que a felicidade ali talvez não seja tão ampla como pregam como vendem. E aí o que o Dr. John Money fez? Olha, vamos mudar o gênero do Bruce.
vai se chamar Brenda a partir de agora, vai vestir roupas de menina, brinquedo de menina, cabelo de menina, e vocês vão tratar ela como menina. E assim foi feito. O Bruce virou Brenda. E foi crescendo. Só que foi crescendo e ele não gostava das roupas de menina. Gostava das roupas de menina. Não gostava de brincar com bonecas, com brinquedos de menina. Gostava de brincar com os brinquedos do irmão. Na escola, brincadeira de menino. E ele sentia que tinha algo diferente nele. Ele não sabia direito o que era, mas era uma criança. Periodicamente, o Dr. John Money ia visitar os gêmeos e fazia coisas terríveis. Falava palavras de baixo calão, botava filmes pornográficos e fazia simulações de sexo entre os dois irmãos, para mostrar qual era o papel do homem e qual era o papel da mulher. Em 72, ele escreveu um livro relatando o sucesso do caso. Foi aclamadíssimo. Ele é o pai da ideologia de gênero, vamos dizer assim. Muitos indivíduos nas universidades, etc. Nossa, olha que maravilha. Só que ele mentiu. Mentiu porque ele escondeu o desajuste profundo do Bruce Brenda. Aos 13 anos, o Bruce Brenda foi levado a ter relações sexuais com um transexual. Foi um absurdo. E aos 15 anos de idade, finalmente, ele soube, através dos pais, o que tinha acontecido com ele. E ele ficou revoltadíssimo. Saiu de casa, posteriormente com 18 anos, mudou seu nome para David, porque ele se sentia como homem, se casou com uma mulher, adotou filhos. Anos mais tarde, um outro psiquiatra chamado Dr. Diamond, que não aceitava as ideias do Dr. John Money, foi atrás da família para saber o que fim deu, e encontrou uma família toda desestruturada. Os pais do Brian e do Bruce enfurnados no álcool, na esquizofrenia também. O irmão, o Brian, envolvido com drogas. E o Bruce, inclusive depois do Bruce, agora David, né? Imagina a cabeça desse ser. Imagina a cabeça desse ser. Chegou a dar várias entrevistas, né? Inclusive naquele programa famoso dos Estados Unidos, da ópera. Como foi? É isso mesmo, né? Começou a dar entrevistas, mas a tortura interna dele era muito grande, acabou se suicidando. Deu um tiro na própria cabeça enquanto estava dirigindo. Então, a oportunidade que o Dr. John Money teve de mostrar que qualquer indivíduo poderia mudar de sexo, que ia ser feliz, caiu por terra. Embora ele tenha vendido a ideia de que deu certo, mas deu para ficar muito errado. Não há embasamento científico nisso. E é aqui que entra a doutrina espírita. Alguém pode estar perguntando o que isso tem a ver com o espiritismo. Nós temos que ter em mente a questão do planejamento encarnatório da pessoa. Nós temos que ter uma conduta equilibrada nesse aspecto. Uma visão espiritual de tudo. Que há indivíduos que por algum motivo não se identifiquem psicologicamente com seu sexo biológico, como deve ser a conduta do espírito? É aquilo que a gente já comentou bastante aqui. Como que a gente deve entender essa questão sobre a ótica do planejamento reencarnatório, da evolução da pessoa? O espiritismo é libertador. Então, com isso, a gente coloca aí algumas sementes na cabeça de todos, a fim de que esse assunto possa ser buscado, possa ser avaliado, possa ser compreendido. Eu, durante essa semana, vi muita coisa pró e muita coisa contra. E entre prós e contras, a gente fica com aquilo que o espiritismo nos traz. Porque a doutrina, já foi dito há algum tempo, o espiritismo não é nem de direita nem de esquerda. O espiritismo é do alto. Aonde houver alguma proposta para a desagregação do ser humano, para a infelicidade do ser humano, para quebrar o planejamento reencarnatório do ser humano, o espiritismo vai ser contra.
Qualquer proposta que busque a promoção do ser humano, sob o ponto de vista espiritual, a doutrina não vai apoiar. É justamente isso que a gente tem que pensar, uma postura equilibrada, uma postura coerente com aquilo que Kardec nos ensinou. Perguntas? Sim. Daniel, me veio a questão, quanto pode ser lesionado o perispírito numa cirurgia dessa? Porque é uma mutilação. Você fala assim, mas eles não têm essa consciência. Realmente, porque se tivesse, a responsabilidade seria muito maior. Mas como não tem a consciência, existe uma responsabilidade ali, existe. É mais atenuada, mas sem sombra de dúvida existe uma responsabilidade. Vamos dizer, são espíritos que depois, vamos dizer, numa outra reencarnação, numa outra vida, para poder compreender isso tudo, né? Acho que vamos ver, mais aí alguns séculos. Sim, o peso disso de agora. O peso disso, às vezes vendo com os órgãos sexuais comprometidos. Quem leu o livro Ícaro Regina viu isso daí. Que Santos Dumont, em vida passada, foi um depravado. Utilizou muito mal a sua energia sexual. E quando ele reencarna com a função de ser um dos inventores do avião, ele reencarna com a parte sexual dele atrofiada, que levava ele a sofrer horrores. Mas ele precisava canalizar a energia criativa dele, não do sexo, para inventar o avião. Embora tenha sofrido muito isso. Quem? Eu ia fazer um comentário seguinte: essa ideologia de gênero tem uma segunda intenção por trás, Tem. que é o anarquismo. É uma quebra da sociedade, uma coisa ali por trás ali que tem uma segunda intenção. Quando a gente começa a estudar bem isso e começa a ver comentários pró e comentários contra, a gente vê muita coisa relacionada à própria estrutura da família. E é esse talvez um ponto ali nevrálgico que a gente tem que levar em consideração para poder raciocinar se realmente vale a pena ou não vale a pena. Fala. Essa amputação que acontece com homem e mulher que aconteceu, isso ali numa próxima encarnação é um comprometimento no perispírito. Sim. Aí vem com aquela parte toda lesada de alguma maneira, de acordo com aquilo que fez, tanto no órgão genital masculino quanto no feminino, que no caso são os seios. Vem aquele comprometimento físico por causa da lesão no perispírito. É isso que só o Espiritismo que explica. Só a doutrina espírita que explica isso. Só o Espiritismo. Quer dizer, você renasce com o corpo que você tem que renascer. Aquilo lá é uma questão de ordem kármica. Está dentro do planejamento reencarnatório. Não há caso no universo. E a gente discute muito a respeito disso aí. Havendo essa mutilação, obviamente isso aí vai se repercutir no organismo perispiritual, com futuros danos e correções para as próximas existências. Certinho? Fechemos os nossos olhos, agradecendo a Deus a oportunidade de aqui nos encontrarmos em processo de crescimento e de aprendizado. Que Jesus ilumine o nosso cérebro para que aprendamos as lições e que o nosso coração seja igualmente iluminado, a fim de que o sentimento possa dar o devido equilíbrio ao raciocínio. Muita paz, muita luz a todos nós.